O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, está se preparando para implementar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto, sem qualquer possibilidade de adiamento. E aí, tudo bem com você? Vem pro Política para quem tem revolta que hoje está pegando fogo. Hoje eu quero revoltar você ou não. Por quê? Bomba! Trump ameaça ao Brasil. O que vai acontecer com Lula e Moraes? Você imagina? Se é um assunto que te interessa, se inscreva no canal. E se você quiser fortalecer o canal com um Pix simbólico de 0,50 centavos, R$ 1, R$ 2, o número do Pix está na tela do vídeo. E não deixe de fazer parte da maior comunidade do Brasil para tirar nosso país da situação atual. Recado dado, vamos bora para o vídeo. De acordo com fontes da administração americana, o Brasil até o momento não apresentou nada de concreto ou substancial para que houvesse uma negociação mais favorável ou até mesmo um adiamento dessa medida. A Casa Branca deixou claro que a situação comercial com o Brasil não tem evoluído e essa falta de progresso se deve à falta de engajamento por parte do governo brasileiro, que não demonstrou disposição suficiente para avançar nas negociações. O cenário é, no mínimo, tenso. A perspectiva de um aumento nas tarifas comerciais afetando produtos brasileiros está gerando uma grande apreensão, e o governo americano parece cada vez mais firme em suas decisões. Quando questionado sobre qual seria o tipo de engajamento esperado pelo Brasil, um funcionário de alto escalão da administração Trump, que preferiu manter o seu anonimato, explicou que a questão não envolve apenas interesses comerciais, mas algo muito mais sério e profundo. E qual seria, então, essa preocupação maior dos Estados Unidos? Algo que foi, de certa forma, minimizado pelo governo brasileiro até agora. O que chama mais atenção aqui é o fato de que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, parece ter subestimado uma questão crucial que envolve não apenas a diplomacia, mas a liberdade de expressão dentro do Brasil, um tema que tem gerado bastante discussão internacional. Os Estados Unidos, por meio de sua administração, têm demonstrado uma preocupação constante com a situação de Bolsonaro, a liberdade de expressão e o que eles percebem como abusos do poder judiciário no Brasil, especialmente por parte do STF, em relação a cidadãos e até empresas americanas. A postura do governo brasileiro ao minimizar essas questões gerou uma reação forte por parte da Casa Branca. E, de acordo com fontes da administração Trump, a situação agora é muito mais grave do que se imaginava inicialmente. O funcionário da gestão Trump foi enfático. A postura do Brasil e a falta de uma resposta robusta à preocupação dos Estados Unidos pioraram a situação. E ainda mais preocupante foi o recado enviado da Casa Branca, que não deixou espaço para dúvida. A mensagem era clara: os Estados Unidos possuem um conjunto de ferramentas poderosas que podem ser utilizadas para promover suas prioridades e interesses internacionais. E para os brasileiros envolvidos nesses assuntos, essa situação está longe de acabar, de acordo com as fontes da administração Trump. Mas o impacto não para por aí. Não só a aplicação das tarifas comerciais está confirmada, como também o governo dos Estados Unidos está ampliando suas investigações sobre o patrimônio de autoridades brasileiras. E isso inclui figuras de alto escalão do governo, como ministros do STF. O governo Trump está aprofundando suas apurações e fazendo levantamentos detalhados sobre bens e propriedades dessas autoridades no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Esse movimento está vinculado à famosa Lei Magnitsky, que foi criada no governo de Barack Obama. Originalmente, essa lei tinha como alvo membros do governo russo envolvidos em graves violações de direitos humanos ou corrupção. A ideia inicial era aplicar sanções contra esses indivíduos, como restrições de entrada nos Estados Unidos e bloqueio de transações financeiras em dólares com instituições americanas. Hoje, entretanto, essa lei poderia ser aplicada a autoridades brasileiras, especialmente aquelas que se envolveram em práticas que, aos olhos do governo Trump, representem abusos ou violações sérias de direitos fundamentais. As punições previstas pela Lei Magnitsky incluem a proibição de entrada nos Estados Unidos, o congelamento de bens no país e a proibição de realizar transações financeiras com qualquer instituição financeira que opere em solo americano.
Isso poderia afetar diretamente ministros do STF, como Alexandre de Moraes, que teria suas finanças e propriedades no exterior cuidadosamente monitoradas. Apesar de Moraes afirmar que não possuem bens nos Estados Unidos, as investigações indicam que familiares de autoridades brasileiras estão sendo investigados, e isso pode ser um indicativo de que o governo Trump está ampliando sua investigação para além das fronteiras do Brasil. Os especialistas em políticas internacionais já apontaram que a aplicação dessa lei é uma punição severa e de longo alcance. De acordo com o especialista da Universidade da Austrália, essa camisa de força financeira, como ele descreve, pode ser devastadora para aqueles que forem afetados. Para algumas figuras do governo brasileiro, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, isso pode significar uma verdadeira pena de morte financeira. O especialista vai além e explica que, embora a expressão pena de morte seja um exagero, a aplicação dessa lei é extremamente grave, já que afeta diretamente a vida financeira das pessoas, sem que elas possam se defender no momento da aplicação das sanções. É importante destacar que, se essas sanções forem realmente aplicadas, o impacto será muito grande, especialmente porque essas medidas podem ser impostas de maneira unilateral, sem que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, tenha a chance de apresentar sua defesa ou contestar as acusações. Para o governo dos Estados Unidos, as consequências dessas ações podem ser um aviso muito claro a outros países e autoridades que, em sua visão, desafiem a ordem internacional e as normas de respeito aos direitos humanos. Agora, o que realmente chama a atenção, e talvez seja a maior ironia do momento, é que Alexandre de Moraes, um dos maiores críticos da atuação de figuras políticas como Bolsonaro e de suas atitudes em relação ao STF e à liberdade de expressão no Brasil, poderá em breve se ver na mesma situação que tantos outros enfrentaram no passado, sem poder de defesa, diante de um sistema internacional que já tomou sua decisão. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Esse cenário é uma verdadeira reviravolta, já que Moraes, que foi acusado de abusar de seu poder contra centenas de cidadãos no Brasil sem garantir o direito à defesa ou ao contraditório, pode agora ser alvo de um processo que não lhe permitirá se defender. É o famoso veneno do próprio remédio, e ele pode ter de provar a amarga realidade de como o abuso de poder pode vir a ser um ciclo vicioso, onde as vítimas podem se tornar elas mesmas os próximos alvos. Portanto, o governo brasileiro, liderado por Lula, se vê agora em uma situação diplomática complexa, sem conseguir avançar nas negociações comerciais com os Estados Unidos e enfrentando a crescente pressão de um governo estrangeiro que não hesita em aplicar sanções e tomar ações drásticas contra suas autoridades. O futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos nesse contexto parece estar em um ponto de inflexão, onde as ações do governo brasileiro podem ter um impacto ainda maior do que se imaginava, e as consequências podem ser bem mais graves do que as tarifas comerciais anunciadas.